Só pra avisar, pra vocês não se assustarem, tá? Eu gravo fora do MConf, só porque eu não sei porque ele não gosta de mim. E eu nunca consigo. Sempre dá problema quando eu gravo no MConf mesmo. Então eu tô usando um software fora, assim, pra gravar. Mas só pra vocês não se assustarem que não tá aparecendo o sinalzinho que tá gravando, ok? Então, primeiro, boa noite, gente. Falar um pouquinho pra vocês sobre equações hoje, que é um assunto bem legal e bem importante, assim, pra gente conseguir fazer as questões de física, porque a gente vai fazer bastante conta. E primeira coisa que eu queria falar pra vocês é um pouco sobre. Não sei se alguém chegou a comentar pra vocês qual é a ideia da semana zero e dessas aulas que a gente tá dando. Que são aulas, assim, mais básicas, sem conteúdo mesmo, pelo menos na parte da física, que são habilidades que a gente vai precisar para desenvolver o conteúdo depois. Isso. Mas que, claro, tem gente que provavelmente não já saiu do ensino médio há séculos e não lembra de como fazer algumas coisas, então a gente repassa porque. Né. E a questão do simulado, que eu vi que vocês perguntaram ali no grupo. A ideia que a gente teve, na verdade, era. A ideia é só para treinar mesmo, não é uma coisa super séria, assim. Porque na física, exatas no geral, exercício é o jeito que tu aprende, né? Então a gente quer dar para vocês um jeito de vocês praticarem um pouco o que a gente está vendo agora e, né, terem um feedback também de como vocês estão fazendo. A ideia não é vocês ficarem que nem os loucos os próximos 2 períodos fazendo as questões, tá? Isso, se vocês não conseguirem fazer agora, não tem problema. Se vocês não quiserem mandar o Forms com coisas, também não tem problema. Porque é mais pra gente saber como é que você. Que partes a gente precisa focar mais ou não. Tá? Mas seria bom se vocês fizessem. Ia ser bem legal pra gente. Certo? Então eu vou começar. Primeiro eu queria começar com uma. Certo? Com uma introdução ao que é a física, certo? A física é a ciência que estuda a natureza. A palavra vem de physis, que é do grego, que significa natureza. E o objetivo que a gente tem na física é estudar e descrever o comportamento da natureza. Em que sentido estudar e descrever? Como é que as coisas se movem? Como é que elas interagem entre si? Se eu jogo uma coisa, quanto tempo vai demorar para ela cair? Em que ponto do espaço ela vai estar? Em qual lugar? Se eu colocar 2 cargas perto uma da outra, o que acontece com elas? Elas se repelem? Elas se atraem? Se eu jogo uma bomba, quanta energia eu vou conseguir? Certo? E também a composição, coisas de física de partículas, que são mais legais, mas que a gente também não vai ver muitos detalhes nisso médio. E a física está em tudo, praticamente. Ela é uma ciência que a gente chama de básica porque ela serve de base para todo tipo de coisa. A gente estuda praticamente qualquer sistema físico. A gente estuda eletricidade, a gente estuda núcleos atômicos, a gente estuda planetas e estrelas e satélites. A gente também estuda como bolinhas batem umas das outras, que são aquelas questões chatas de cinemática que o pessoal não gosta, mas que é importante fazer também. A gente estuda o que acontece se a gente aquece as coisas ou se a gente congela coisas, que nem está acontecendo agora. E ondas e como as coisas se movem. A gente vai ver ondulatório logo que a gente for começar. Agora, a matéria na semana, não sei se é na próxima ou na outra. Que daí eu que vou dar as primeiras aulas ali. E isso é super legal e tal, mas a questão é onde é que entra as fórmulas e essas contas? Por que a gente está fazendo tanta conta em física, certo? Vocês já chegaram a parar para pensar alguma vez por que a gente usa tanta matemática em física?
Por que a gente usa contas e... não sei. Pra calcular coisas. Né? Porque é uma pergunta importante que às vezes eu acho que ninguém nunca. Não sei se os professores chegam a parar pra pensar, pra explicar isso quando começam a dar. Pra dar um resultado específico. Mas é bom saber por que a gente tá fazendo as coisas, certo? A questão é. No geral, é porque é muito útil. Tá? Vamos fazer um exemplo. Eu posso te dizer: olha, tem uma força que se eu jogar uma coisa para cima, vai puxar a coisa de volta para baixo. E isso é muito legal. Mas o que eu faço com essa informação, sabe? Só essa informação não me diz nada, certo? Agora, se eu souber, essa força, ela causa uma aceleração G, e daí eu sei que tem uma equação que descreve o movimento das coisas, que tem uma aceleração constante e que vai ser uma parábola, então eu posso dizer exatamente em que ponto esse objeto qualquer aqui vai estar no espaço em cada momento. Eu posso dizer exatamente que velocidade ele vai ter quando bater no solo. Eu posso dizer exatamente onde ele vai bater, quanto tempo vai demorar para ele bater. E é por isso que é super útil. A gente não faz quase nada na física sem ter esses detalhes, certo? Porque tu não realmente entende as coisas até tu conseguir prever o que elas vão fazer. E é com essas previsões que a gente consegue fazer toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Tu não consegue fazer um avião sem conseguir calcular, eu preciso de tal potência para conseguir a velocidade certa para eu conseguir decolar, certo? E tu vai precisar calcular qual vai ter que ser essa força porque se tu não tem o número, tu nunca vai conseguir projetar um avião, certo? Ou então em circuitos também. Se tu não consegue calcular qual é a corrente em cada ponto e qual a voltagem que tu vai precisar para fazer o circuito funcionar, tu também não vai chegar longe. Tu pode saber, vai depender, a voltagem vai depender da, da resistência e da corrente que está passando, mas até tu ir lá e calcular as coisas, tu não vai conseguir fazer com que seja útil esse conhecimento. Então a gente usa as fórmulas para a gente conseguir fazer essas previsões. E toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, celulares que vocês têm na mão, não sei se vocês estão assistindo no celular ou não, a energia que faz a casa de vocês funcionar, o carro de vocês, qualquer coisa assim, é baseada nessas previsões que são baseadas em contas. Então, por isso que a gente vai resolver equações hoje, certo? A gente vai ver um pouquinho de... A gente vai ver equações de primeiro grau e de segundo grau, certo? Como resolver, bem o básico, só a parte mecânica mesmo de como resolver. Porque a gente tá... Isso aqui é uma aula de física, no final das contas, e isso aqui é só para vocês terem uma base, para quando vocês chegarem nos problemas de física, vocês não travarem para conseguir resolver, certo? Então, primeiro, as equações são formulinhas assim, essas expressões, que têm dois lados que são iguais um ao outro. O que isso quer dizer? Se a gente quer fazer operações, se a gente quer mexer nessa equação, a gente sempre tem que mexer nos dois lados do mesmo jeito. Porque se a gente faz a mesma coisa com os dois lados, então a gente mantém essa igualdade. Certo? E essas são as regras para modificar essas equações para a gente conseguir resolver. Primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma equação desse tipo é simplificar essa equação, certo? O que significa simplificar? A gente quer juntar os termos que têm o mesmo expoente. O expoente é esse númerozinho aqui, que vai em cima da variável, certo? Se é só x, se é x ao quadrado, x ao cubo. A gente vai juntar todos que têm o mesmo, certo?
como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? A gente tem 3x menos 7 é igual a x mais 5. Primeira coisa, vamos tirar esse x daqui e juntar com esse daqui. Como é que a gente faz isso? O que a gente pode fazer é diminuir os dois lados de x. A gente pode fazer menos x desse lado e menos x desse lado. A gente está tirando o x dos dois lados. O que acontece com a equação? Aqui vai ficar 3x menos x. Vai ficar 2x. Esse menos 7 a gente não está mexendo por enquanto. Menos 7. E isso aqui vai ser igual a... Esse x menos x vai cancelar, certo? Então isso aqui vai desaparecer da equação. E daí a gente fica só com 5. Aqui. Tem uma colega que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver. É estranho porque eu botei pra aceitar todos. Deixa eu checar aqui de novo. Mas vai estar como permitir todos. Eu nem tive que desbloquear vocês, então... Ah, tu conseguiu. Ok, tá. Então, vamos continuar agora. Esse aqui é só um exemplo, eu não vou terminar ainda de resolver essa equação. É só para a gente conseguir identificar o grau, certo? O grau da equação é qual é o expoente maior dos termos que sobram depois que tu junta tudo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar essa segunda equação. A gente tem 2x² menos 6 é igual a x² mais 2x menos 4. Aqui, se vocês olharem, esse 2x e esse x² a gente pode fazer que nem a gente fez aqui. A gente diminui os dois lados, menos x², menos x². Esse aqui se cancela, e esse aqui tira um x² daqui. Então fica x² menos 6 é igual a 2x menos 4. Eu não vou resolver essas equações, eu só vou identificar o grau, tá? Aqui no caso, o x² ele sobra, tá? Assim, o que eu tô tentando fazer aqui é mostrar a segunda equação, tá? Assim, eu tô... Porque o 2 antes do x some nesse aqui, nesse termo. Isso, tá. É que assim, eu tô tentando juntar esse x² aqui e esse x² aqui, pra gente ter só um termo com x², tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer a mesma coisa dos dois lados da equação, certo? O que eu posso fazer é diminuir isso aqui, tirar x² daqui e tirar x² daqui. Porque se eu diminuir a mesma coisa dos dois lados, continua sendo uma igualdade, certo? Se eu diminuo x² daqui, esse x² aqui desaparece. Se eu diminuo desse daqui, em vez de ter 2x², eu vou ter 1x². Entendeu? Tá. Isso aí é a parte mais mecânica, assim, que tem que tomar cuidado com esses coeficientes e com as operações que você está fazendo, porque é muito fácil de se confundir nos sinais. Geralmente a gente não põe para deixar mais conciso, menor a equação, assim. Mas, no caso aqui é um x². Ai, é difícil. É difícil de desenhar com o mouse. Tá.
Ok. Daí aqui nessa última tem um caso que era o que eu queria mostrar, na verdade, com isso. Aqui, a gente tem 3x² menos 3 é igual a 3x² mais 5x menos 1. A gente faz a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, tá? E diminui dos dois lados 3x². Então eu faço desse lado menos 3x². E desse lado também menos 3x². Certo? O que acontece? Eu tirei 3x² daqui, cortei, não tem mais x² desse lado. Diminuir 3x² daqui, também não vai mais ser x² desse lado, certo? Eu tirei esses termos. E a igualdade continua. Então eu vou ter menos 3 é igual a 5x menos 1. E esse aqui é o caso que vocês têm que cuidar, porque a equação original que a gente tinha um termo ao quadrado, certo? Mas quando a gente juntou tudo, no final, quando a gente simplificou essa equação, o termo ao quadrado desapareceu. Então, na verdade, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Primeiro porque, no caso, o expoente é 1 aqui no x. Isso, exatamente. Porque se eles eram iguais, tendo essa mesma coisa dos dois lados, eles vão continuar sendo iguais se tu tirar, certo? Então, vamos passar para a próxima e resolver essas equações. As equações de primeiro grau, na verdade, essa é as equações mais comuns que tem na física. Isso vai aparecer bastante, equações de primeiro grau. E, por sorte, elas são as mais fáceis de resolver. Elas são todas as equações que a gente fica só com o termo de x, que não tem x², não tem x², não tem nada. É só x e as constantes, certo? Esse jeito de escrever é só caso eu tivesse pegado e colocado tudo do mesmo lado. Aqui, por exemplo, se eu tivesse escrito 2x menos... Aqui diminui 5 e diminui 5. Fica menos 7 menos 5. É igual a 5 menos 5 aqui. E daí fica 2x menos 12. É igual a 0. É só isso que ele faz, certo? É só um jeito de escrever. Opa. Então, essas equações que só tem o x, que não tem termos ao quadrado nem nada, elas são relativamente simples de resolver, certo? Tu junta tudo, joga a constante pro outro lado, fica assim, ó. Eu fico com ax mais b. E daí eu diminuo o b dos dois lados. Menos b é igual a menos b. Porque aqui era 0 antes, então eu posso só pôr... Eu tirei b, então vai ficar menos b aqui. Esse b com esse b vai cancelar. Então a gente vai ficar com ax é igual a menos b. Certo? E daí eu divido os dois por a. Certo? E daí esse a com esse a eles cancelam. E a gente fica com essa solução aqui, que sempre vai funcionar para equações de primeiro grau. Elas sempre vão ter uma solução só. E se vocês escreverem dessa forma, vai ser sempre esse menos b sobre a. Deixa eu só ver quais são as dúvidas. Sim, tá sendo gravado. É só que o Uniconf não gosta de mim e ele deleta as minhas gravações quando eu tento gravar no Uniconf. Mas vai ser postado no YouTube, eu acho que até... Hoje até meia-noite deve estar postado.
Às vezes demora pra ele processar o vídeo no YouTube, mas a gente sempre posta lá no canal do Educamed, que tem uma playlist pra cada matéria. Certo? Tá. Essa aqui é a equação que a gente tinha antes. Agora a gente vai resolver ela toda, só pra treinar, pra mostrar um exemplo. A gente tinha 3x menos 7 igual a x mais 5. Lembrando que a gente faz... Eu vou fazer com mais detalhes aqui porque tem mais espaço. Tá? 3x. E daí eu vou tirar x dos dois lados para eliminar esse termo aqui. Menos x menos 7 é igual a x menos x mais 5. Sim, eu vou fazer isso, Júlio. É o que eu vou mostrar agora. Esse x com menos x se cancela. 3x menos x vai ficar 2x. Lembrando que o x é um x aqui no caso. Menos 7 é igual a 5. Daí agora a gente tem essas constantes essa constante aqui para se livrar. Então eu vou ter 2x. Para se livrar disso aqui eu vou ter que tirar 5 desse lado. Então eu vou ter que tirar 5 aqui também. Vai ficar menos 7 menos 5 é igual a 5 menos 5. Aqui cancela, vai ficar 0. E daí a gente vai ter 2x. Menos 7 menos 5 vai dar menos 12. É igual a 0. Então agora a gente tem a equação naquela forma que a gente tinha feito. Certo? Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Se é ax mais b igual a 0. Então as constantes aqui que a gente tem é a é igual a 2 e b é igual a menos 12. Tranquilo até aqui? Certo. Dá pra fazer de várias formas isso aqui. Se a gente fizer mais básico... Não precisa... Eu tô fazendo em detalhes aqui, só porque o objetivo é explicar devagarzinho pra vocês. Mas se vocês fizerem mais rápido, se vocês quiserem, tipo, só fazer a coisa de passar pra um lado ou pro outro, ou passar dividindo, passar multiplicando, que nem eu falo, não tem problema, tá? Vocês não precisam fazer isso todas as vezes. É só pra fazer em detalhes da primeira vez aqui. Por que eu fiz menos 5 dos dois lados? Aqui, ó. Eu tô tentando passar tudo pra esse lado, né? Então aqui eu tenho que ficar com 0. Então, pra ficar com 0 aqui eu tenho 5. Então eu tenho que diminuir 5 aqui. E se eu diminuo desse lado, eu tenho que diminuir desse lado também. Pra manter a igualdade, certo? Tá. E daí agora a gente tem as constantes. E daí a gente tem que x é igual a menos b sobre a. E aqui no caso, assim, x é igual menos... Aqui cuidado com o sinal, certo? Aqui é menos b, mas o b é menos 12. Então é menos 12 sobre a, que é igual a 2. Menos com menos dá mais, vai ficar 12 sobre 2. Sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 6. Vocês não precisam decorar isso aqui. Se vocês quisessem, vocês poderiam só fazer, tipo... Tenho 2x menos 12 é igual a 0. Vocês podem fazer... Somar 12 dos dois lados para se livrar, para passar o 12 de volta para esse aqui. Ficar 2x menos 12
mais 12 é igual a 12. Aqui. Isso aqui é 0. Vai ficar 2x é igual a 12. Daí tu divide os dois lados por 2 e vai ficar x igual a 6. Eu tô fazendo de vários jeitos diferentes só pra vocês verem as opções, tá? Mas vocês não precisam fazer do jeito que eu tô fazendo. Certo? Entendido? Tá. Agora, equações de segundo grau. Essas são um pouquinho mais complicadas, mas elas não acontecem muito na física, por sorte. Na verdade, eu só consigo pensar em uma fórmula, assim, agora, que precisa saber como resolver equações de segundo grau, assim. Mas, no geral, é bom saber. Então, é bom dar uma revisada de qualquer jeito. Primeira coisa, equações de segundo grau são essas equações que têm o x ao quadrado, que esse é o maior expoente. Não tem x ao cubo, mas tem o x ao quadrado. Pode ou não ter esse termo como x só. Vai continuar sendo uma equação de segundo grau desde que tenha esse x ao quadrado. O b pode ser 0 e ainda vai funcionar, tá? E pode ou não ter essa constante aqui também. E a solução é a fórmula de Bhaskara. Vocês já devem ter visto em algum lugar, certo? Que é uma formulinha bem chata de decorar, mas tá aqui ela. Ok? Que ela depende dessas constantes, A, B e C. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês vão resolver uma equação de segundo grau é pôr tudo pro mesmo lado, tá? Para vocês terem essas constantes. Para a equação de primeiro grau não era tão importante que vocês fizessem isso, porque dá para só ir se simplificando e vai funcionar. Mas como a gente vai usar essa fórmula feia aqui, a gente vai precisar dessas constantes. Então tem que estar nesse formato aqui, ok? Segunda coisa, ela tem uma particularidade em relação a esse termo aqui, esse b ao quadrado menos 4ac, tá? E esse mais ou menos, ok? Qual é essa particularidade? Isso aqui é uma raiz, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma... Se esse número que está aqui dentro é positivo, não tem nenhum problema. E a gente vai ter uma solução aqui com mais e uma com menos. Ok? E esse aqui vai ser um número real bonitinho. Quer dizer, nem sempre bonitinho, mas ele vai existir, vai dar certo. Ok? Se for igual a 0, isso aqui tudo dá 0. Tudo isso aqui vai cancelar. E vai ficar só menos b sobre 2a. E daí vai ficar com uma solução só. Que daí vocês nem vão precisar se preocupar com essa raiz aqui. O problema é caso isso dê negativo, porque daí a gente fica com uma raiz de número negativo. E se vocês lembram ainda de como funciona a raiz, isso vai dar um número imaginário. Que daí não vai dar certo pro que a gente quer fazer aqui. Tá? Ok, deixa eu explicar de novo. Essa equação, ela tem... Geralmente ela tem duas soluções possíveis, tá? Vai ter uma solução com esse sinal de mais. Vão ser... Uma solução vai ser igual a menos b mais essa raiz aqui com todos os termos sobre 2a. E outra solução vai ser igual a menos b menos essa raiz. Ok? Sobre 2a. Esse é o caso que geralmente acontece na física, certo? A gente vai ter essas duas soluções, ok? E isso só acontece quando a gente tem isso que está embaixo da raiz, parte do x', x'.
Eu não sei. Não sei exatamente do que você tá falando, Matheus. Mas, no caso daí, se der positivo o que tá aqui dentro, e é essa parte que vocês têm que cuidar quando estão resolvendo as equações, vão ter essas duas soluções. Se o que tá aqui dentro der zero, a gente não vai ter duas soluções, porque raiz de zero é igual a zero, certo? Então vai ser mais ou menos zero. Vai ficar só menos b sobre 2a aqui. Então vai ter uma solução só. O problema é se tiver negativo isso aqui. Porque daí a gente não consegue fazer uma raiz. Pelo menos não com números reais. Que são os números que existem na natureza, assim. E daí não vai ser uma quantidade física válida isso aqui. Então, tem que cuidar quando vocês forem calcular. Porque daí vocês não vão achar uma solução. Ok? Mas vamos fazer uma só pra treinar. Ok? A gente tem aqui a equação x² menos 8x menos 9 igual a zero. Primeiro, ela já está no formato certo, ok? Aquele ax² mais bx mais c igual a zero. Se ela não tivesse, vocês iam ter que pôr tudo para o mesmo lado e deixar um zero aqui do lado para deixar no formato certo, para a gente ter as constantes certas. Quais são as constantes que a gente tem aqui? Qual é o a, o b e o c? O a, que é a constante que acompanha o x², é 1. O b, que é a constante que acompanha o x, é menos 8. Cuidado com o sinal, tá? E o c é igual a menos 9. É muito importante cuidar o sinal, porque porque pode atrapalhar quando vocês forem fazer essa conta aqui. E daí vocês podem acabar achando o resultado errado. Tá, segunda coisa, vamos calcular aquele b² menos 4ac. b² é menos 4ac. Isso ficou parecendo um 9. É um 4, tá, gente? 4ac. Por que o b não é menos 8x? Porque aqui o b, se tu olha o b, é só a constante que acompanha o x. O b ele não é o termo todo, no caso. Daí, aqui, esse menos 8 está fazendo o papel que o b estava fazendo. A gente tinha ax² mais bx mais c é igual a zero. Tá? E também não ia ser ruim se a variável estivesse junto, porque daí a gente não ia. A gente ia ter x dos dois lados aqui, se o x entrasse junto. E daí a gente não ia conseguir resolver a equação. Então tá, primeiro vamos calcular isso aqui. O b, ele é menos 8. Então a gente vai ter menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes. O a é 1. Então, por 1 aqui. Agora, cuidado. O c, ele é menos 9. Tem que cuidar o sinal. É vezes menos 9. Por que a gente não usa o menos b? É por convenção, mas até daria pra usar. É porque daí, tipo, se fosse positivo ia acabar o menos b sendo negativo. É mais convenção de matemática mesmo. Por exemplo, se fosse mais 8 aqui e a gente usasse o menos b em vez de b, a gente ia ter que pôr b igual a menos 8 de qualquer jeito.
Tá, vamos fazer essa conta aqui. Menos 8 ao quadrado vai ser menos 8 vezes menos 8. Menos com menos dá mais. Vai dar 8 vezes 8, que é 64, certo? Menos. Aqui é menos com menos, certo? A gente está multiplicando esse menos 4 pelo menos 9, então vai ficar mais. 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Então, a gente vai ter 64 mais 36. Isso aqui dá 100. Então, esse aqui é o valor que a gente vai pôr embaixo dessa raiz da expressão. Então, vamos olhar de novo essa equação. A gente tem x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. E tudo isso sobre 2a. AC. 2a. A gente calculou o b ao quadrado menos 4ac e deu 100. Então, vamos substituir agora. O menos b. Se o b é menos 8, então o menos b tem que ser 8. Certo? A gente está trocando o sinal aqui, com esse sinal de menos. Daí a gente vai ter mais ou menos essa raiz aqui. Que a gente calculou o que estava dentro para ser 100. 100. Sobre 2a. O a aqui, por sorte, é 1. Então, a gente só vai dividir por 2 o resultado. E daí, agora, a gente vai ter que calcular essa expressão. Raiz de 100 é 10. Então, a gente vai ter 8. Sim, nesse caso vai dar dois resultados, porque o que a gente achou do b ao quadrado menos 4ac é positivo, é 100. Então, tem que dar dois resultados diferentes. Mais ou menos. De novo, raiz de... Deixa eu terminar a conta que daí eu vejo se tá certo. Vai dar... Mas eu acho que tá. Vai dar mais ou menos raiz de 100, que é mais ou menos 10, sobre 2. Então, agora a gente vai ter duas situações. Uma com o sinal de mais e outra com o sinal de menos. A gente vai ter que... Vou pôr x1 só para diferenciar as duas soluções, mas não precisa, se vocês não quiserem. É só para mostrar que são soluções diferentes. Vamos fazer primeiro com o sinal de mais. 8 mais 10 sobre 2. Isso aqui vai dar 18. Ah, tá. Agora eu entendi. E 18 sobre 2 vai dar 9. Então, a nossa primeira solução é x igual a 9. A outra solução possível, vou chamar de x2 aqui, vai ser 8 menos 10 sobre 2. 8 menos 10 vai dar menos 2. Isso aqui dividido por 2 vai ser igual a menos 1. Então, estava certo o que tu fez ali, Matheus. Matheus, Então, no fim, a gente conseguiu esses dois valores que fecham com essa equação aqui. Vão ter situações em que vai ter só um, vai ter situações que não vai ter nenhum, mas em geral, nas equações da física, essa é o caso mais comum, assim. Porque normalmente o que acontece é que a gente tem a equação de projétil, e daí as soluções vai ser o ponto de saída do projétil e o ponto de chegada do projétil. Mas isso vocês não precisam saber, tá? São só detalhes. Ok.
E agora a gente vai discutir um pouco mais sobre o que acontece se a gente tem mais... Tá, pera, deixa eu voltar aqui, que aí na UANI tem uma dúvida. Por que lá no 64 mais 4 vezes 9 ficou mais, não menos? É porque aqui, ó. Aqui, essa equação é b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, a gente vai fazer menos 4 vezes a vezes c. No caso, o a aqui é 1, então ele não muda. Mas o c, ele é menos 9. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 9. E menos com menos vai dar mais daí. Por isso que fica positivo daí. Tá. Então, agora, isso aqui é só... Não sei se vocês lembram de funções. Vocês não precisam saber nada de funções, tá? Isso é coisa da matemática, eu vou deixar com eles. É só pra constar que a maior parte das equações que a gente trabalha na física, na verdade, são funções. Porque funções são aquelas coisas que descrevem a relação de uma variável com outra variável. Por exemplo, y é igual a sei lá o que, x, certo? O que a gente está tentando fazer na física é usar coisas que a gente conhece, tipo, por exemplo, eu consigo medir a massa de um corpo, eu consigo medir a aceleração que ele tá, mas eu quero saber qual é a força. Então eu tenho que achar uma expressão que me dê a força em função dessa massa e da aceleração. Quase todas eu acho que todas, na verdade, as equações que a gente usa na física são funções que relacionam mais de uma variável. Pelo menos duas, assim. Porque a gente está tentando relacionar uma quantidade física com outras. E daí usar isso para prever o jeito com que elas se comportam. Certo? Então, isso aqui é só para vocês terem em mente que geralmente a gente vai ter... A maior parte das equações são funções de primeiro grau, que é as equações que a gente vai usar. Que a gente vai ter uma variável e daí vai ser uma equação de primeiro grau do outro lado. E tem ainda um ou dois casos de funções de segundo grau, que daí forma aquelas parábolas, assim. Mas isso vocês vão ver na aula de gráficos, então eu vou deixar para o Matheus explicar semana que vem. Tá? Mas o que é importante aqui é que a gente sempre vai usar grandezas que a gente conhece, quantidades que a gente conhece, para descobrir o valor de uma coisa que é útil para a gente. Por exemplo, se eu sei a velocidade com que eu joguei uma bola para cima, eu posso usar isso para calcular o tempo que ela vai demorar para descer, usando uma função que relaciona a velocidade com que eu joguei com o tempo, por exemplo. E a gente aqui tem alguns exemplos de fórmulas de física que são funções. Essa aqui, acho que todo mundo conhece, é igual a mc ao quadrado. Isso aqui é uma função de primeiro grau, na verdade. Aqui o E é uma energia, é igual a massa, vezes essa constante aqui, que não sei se alguém sabe o que é esse C, do E igual a mc ao quadrado. Isso, é a velocidade da luz. Então isso aqui é uma constante, tá? Então isso aqui, na verdade, é uma equação na forma y é igual a ax. O y é o E, o x aqui é a massa, e o a é o seu quadrado, que é a constante que está acompanhando. Daí, por exemplo, aqui tem outra situação, que é a que eu estava falando antes da força, da massa e da aceleração, que no caso aqui é uma equação que relaciona três variáveis. A força é uma variável, a massa é uma variável
e a aceleração também é uma variável. E essa aqui é outra equação que não espero que vocês saibam sem ter visto o material, mas isso aqui é da termodinâmica, que é provavelmente a equação com mais variáveis que a gente tem. São 1, 2, 3, 4. Então, as equações que a gente usa estão relacionando várias coisas ao mesmo tempo. E por isso é importante que a gente saiba ler o que elas estão nos dizendo, de como essas quantidades se relacionam. Então agora, essa parte da aula, a gente vai ver como interpretar uma equação. O que essas equações estão me dizendo de como essas variáveis afetam umas às outras. Aqui é só um exemplo de como as equações que a gente usa são funções, certo? Aqui, no caso, é a equação do movimento retilíneo uniforme. Eu também não espero que vocês saibam nada dessas equações, não é o objetivo que vocês saibam a matéria ainda. É só para mostrar que aqui a gente vai ter a posição, que é uma variável. Aqui a gente vai ter uma constante, que é a posição inicial de qualquer coisa que a gente está estudando. A velocidade, que no MRU é outra constante. E daí a gente vai ter outra variável, que é o tempo. Então, a equação fundamental do movimento retilíneo uniforme é uma função de primeiro grau que relaciona a posição com o tempo, por exemplo. Mas isso, eu não quero que vocês se atenham muito em tentar focar na matéria. Isso aqui é mais para vocês verem como as funções aparecem num caso real de física, assim. Como é que a gente faz para resolver problemas quando a gente tem um monte de variáveis, certo? Porque, quando tem só o x, a gente sabe resolver a equação. Mas se tem x, y e z, daí a gente vai ter que se organizar um pouco para resolver. A primeira coisa que vocês têm que fazer para resolver qualquer questão de física, vocês pegam e escrevem toda a informação que a questão dá. Quais são os valores que já são conhecidos. Porque isso vai reduzir o número de variáveis que vocês têm. Porque vocês vão poder substituir o valor onde tem aquele x. Certo? E identificar o que eles querem de ti. O que a questão está pedindo. Daí vocês olham as fórmulas que vocês lembram e tentam achar fórmulas que têm o que a questão dá e o que tu quer. Daí vocês isolam a variável que vocês querem e substituem os valores. Esse é o esqueleto de como resolver qualquer questão de física, certo? Se vocês querem substituir os valores antes ou isolar o x antes, o que vocês ficarem mais confortáveis, melhor, assim. Mas é sempre bom ter em mente esses passos, de primeiro ver, que informação que eu tenho, que fórmulas envolvem essa informação. E daí, que fórmulas usam essa informação e tem a variável que eu quero. É isso que vocês têm que ter em mente quando vocês estão resolvendo problemas. E agora vamos falar um pouco de proporcionalidade, certo? O que é a proporcionalidade? As equações, elas são um jeito muito conveniente de escrever as coisas, porque elas reduzem o número de palavras que tu precisa para descrever as relações entre as coisas a só uma ou duas linhas de informação. Por exemplo, eu posso falar, se eu tenho um corpo que pesa mais, que é mais massivo, tem uma massa maior, eu vou precisar fazer uma força maior do que se eu tivesse um corpo com uma massa menor. Eu posso falar isso, ou eu posso escrever que a força é igual a massa vezes a aceleração. E isso já me diz que se eu aumentar a massa aqui, isso aqui é uma equação, certo? Então, se eu fiz uma coisa desse lado, eu vou ter que fazer do mesmo lado, aqui do outro lado. Então, se eu aumentar a massa de um corpo, eu vou ter que aumentar a força para ter a mesma aceleração.
A equação já te diz isso, sem tu precisar usar todas as palavras para descrever o que está acontecendo. É outra razão pela qual a gente usa matemática, porque é um jeito muito conveniente de escrever as coisas. Mas é claro, tu precisa saber ler o que a equação está te dizendo antes, e é o que a gente vai ver agora. A proporcionalidade, ela vai nos dizer o que acontece com uma das quantidades se a gente mudar o valor das outras quantidades. Certo? No geral, tá? Se tu tem coisas no numerador, na parte de cima aqui da equação, por exemplo, aqui a distância. Se tu aumentar isso aqui, tu vai aumentar a coisa que está do outro lado. Isso faz sentido, né? Por exemplo, nesse caso específico, isso aqui é a equação também é do Emeril, mas basicamente ela diz que a velocidade é igual à distância sobre o tempo. Faz sentido, né? Se vocês andam 60 km em 2 horas, então vocês fizeram 30 km por hora. É isso que a equação está me dizendo. Agora, se vocês fizeram 80 km em 2 horas, nesse mesmo período de tempo, vocês fizeram 40 km por hora. Nessas mesmas 2 horas. Então a velocidade aumentou e eu fiz uma distância maior no mesmo período de tempo. Quando isso acontece, a gente chama de uma proporção direta. Certo? Tu aumenta uma coisa e a outra quantidade aumenta na mesma razão. Eu dobrei a massa e a força vai ter que dobrar. As coisas que estão no denominador a gente chama de proporção indireta. Porque o que acontece? Certo? Deixa eu escrever aqui embaixo, porque sobre o tempo. Se eu aumentar o denominador aqui, eu aumentei o tempo que eu precisei para fazer alguma coisa. No geral, eu aumentei o denominador, eu estou dividindo por uma coisa maior, então esse lado como um todo vai diminuir. Certo? Faz sentido, né? Se eu dobro o tempo que eu preciso para fazer um deslocamento, para fazer uma viagem, por exemplo, então quer dizer que eu estou indo na metade da velocidade que eu normalmente iria. Faz sentido, né? E daí, se eu estou aumentando o denominador, diminuindo esse lado no geral, a velocidade também tem que diminuir. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhes. Aqui o diretamente proporcional. Pensem assim. Eu tenho velocidade igual a v sobre t. Se eu multiplico o d por 2, eu estou multiplicando todo esse lado por 2. Então, para manter a equação, eu tenho que dobrar a velocidade. E esse tipo de relação é o que a gente chama de diretamente proporcional. Outro caso, eu corto pela metade a distância que eu tenho que fazer, mas eu mantenho o mesmo tempo de deslocamento. Certo? Eu estou dividindo o d por 2. Vocês lembram? Eu acho que vocês tiveram aula de fração já. D sobre 2 sobre t. Sobre 1, no caso. Eu não sei se eles explicaram como fazer quando tem uma divisão no numerador e no denominador. Mas vocês fazem os de fora, faz vezes aqui e vai ficar em cima. E daí faz os de dentro vezes e vai ficar embaixo. Então, se eu diminuir a distância pela metade, eu estou dividindo esse lado da equação por 2.
Então a velocidade também vai cair pela metade. Vocês estão acompanhando até agora? Sim? Tá, que bom. Daí é importante saber ler o que a equação está te dizendo, porque também facilita na hora de. Não entendeu? Tá. Basicamente, pensa assim: tu tá. Tu tem que fazer um deslocamento, tu tá fazendo uma viagem e tu tem que andar 100 km, e daí tu leva umas 2 horas para fazer isso. Tu tá indo a 50 km por hora. Tu fez 50 km em uma hora e daí 50 km em outra hora. Agora pensa que tu leva essas mesmas 2 horas, mas só anda metade da, da distância. Tu andou só 50 km em 2 horas. Tu reduziu a distância que tu andou, mas tu ainda demorou a mesma quantidade de tempo. Então isso tu tem que estar indo mais devagar. Certo? O que a equação te diz é que se tu diminuir a distância pela metade, mas tu tá fazendo essa distância no mesmo tempo que tu faria a distância toda, então tu tem que ir em metade da velocidade. Não sei se ficou mais claro. Tá, ok. Agora, na relação indiretamente proporcional, aqui, o que acontece se eu dobrar o tempo que eu preciso para fazer uma, uma viagem, mas a distância continua o mesmo, certo? Eu vou ter V igual a D sobre T. Deixa eu fazer uma cor diferente. E daí eu tô multiplicando, eu tô dobrando o tempo que eu preciso, mas mantendo a distância igual, certo? O que acontece desse lado? No geral, o que eu tô fazendo aqui é eu peguei esse lado da equação e dividi por 2. Eu multipliquei, eu dobrei o tempo, então esse lado caiu pela metade. Para manter a igualdade, a velocidade também tem que estar pela metade. Porque pensem, tu tem a mesma distância, tu tá demorando o dobro do tempo, então tu tem que estar indo na metade da velocidade que tu estava indo antes. Esse aqui é mais chatinho, mas o que acontece se a gente cortar pela metade o tempo disponível, certo? Pensem assim, vocês... Bom, agora o pessoal não tá pegando ônibus, então o exemplo não é... ou tão... não sei. Não é muito bom, mas... se vocês acordam cedo de manhã e vocês demoram normalmente 10 minutos para chegar na parada de ônibus. Só que daí um dia vocês acordam atrasados e daí vocês só têm 5 minutos para chegar na parada pra pegar o ônibus, senão vocês vão... senão vai dar ruim. Se tem metade do tempo disponível para fazer a mesma distância, então tu vai ter que correr 2 vezes mais rápido. Tu não tem opção, senão tu vai ver o ônibus dando tchauzinho pra ti quando chegar lá na parada. Certo? E é esse tipo de leitura que ajuda, na verdade, quando vocês estão fazendo questões mais conceituais, assim. O Enem, ele é uma prova que adora questão conceitual, que pergunta, se eu dobrar não sei o que acontece com essa outra quantidade. E esse tipo de raciocínio ajuda também a entender como que as coisas estão relacionadas, assim. Aqui é outro exemplo que vocês... é mais só um extra, assim. O que acontece se eu tenho uma proporção quadrática em vez de só diretamente ou indiretamente proporcional? Se eu tenho uma coisa que vai com quadrado, o que acontece? Eu vou fazer aqui a conta, tá? Eu tenho
é igual a M. E daí, em vez de V, eu vou ter 2V. 2V. Isso que vai ao quadrado. Isso, exatamente. Vai acompanhar o expoente, certo? O que vai sobrar aqui, eu vou ter M vezes 4, que é 2 ao quadrado, V ao quadrado sobre 2. Então, aqui, se E é igual a mv ao quadrado sobre 2, e eu aumentei em 4 vezes, então quer dizer que eu quadrupliquei a energia. Então, quando a gente tem expoentes, a gente vai usar o expoente nesse fator que a gente está aumentando ou diminuindo. Então, eu dobrei a velocidade, a energia aumentou em 4 vezes. Também pode acontecer de tá embaixo, por exemplo, tem equações que são do tipo, sei lá, uma força é igual a... Eu vou usar de exemplo a força da gravidade, porque é a que veio na cabeça agora, mas vocês não precisam saber, é só um exemplo. Que vai com a distância, ou o raio, ao quadrado. Então, se tu dobra aqui a distância, a força vai cair em 4 vezes, por exemplo. Mas isso é só um a mais, assim. E por último, agora, a gente só fazer para constar as constantes, que no caso são constantes que a gente fala na física, são coisas que ficam constantes em qualquer situação, certo? Por exemplo, nessa equação aqui, o E igual a mc ao quadrado. A massa, vocês podem pensar, mas uma coisa que tem um objeto tem uma massa constante. Sim, mas essa equação ela se aplica a qualquer objeto. Então, qualquer valor de m aqui vai valer. Então, é uma variável que daí o valor dela vai nos dar detalhes sobre a situação específica. Mas ela é uma variável no sentido da teoria no geral, assim. Esse C ao quadrado, por outro lado, ele não tem como variar, não tem nenhuma situação em que ele não tem esse valor. Ele é sempre uma constante. Ele a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Alguma coisa assim. E vai ser sempre esse valor em qualquer situação. Então, ela é uma constante no sentido físico da palavra. O que é essas constantes que vão aparecer em várias equações, elas vão nos dar? Elas vão nos dar a relação numérica. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente falou bastante de proporção, de se eu dobro uma coisa, eu tenho que dobrar outra, ou tenho que cortar pela metade. Mas isso não nos diz nada sobre os números em si que a gente está trabalhando. Por exemplo, se vocês estão fazendo uma receita de bolo, faz sentido que o número de ovos que vocês vão usar vai ser proporcional ao número de bolos que vocês estão fazendo. Esse símbolo aqui é o símbolo de proporcional a, tá? A gente não usa muito, mas talvez a matemática use. Então, o número de ovos usados, quanto mais bolos eu tiver, mais ovos eu vou usar. Faz sentido. Se eu faço 2 vezes o número de bolos que a receita dá, então eu vou usar 2 vezes o número de ovos. Ok, mas isso não me diz quantos ovos eu estou usando. A constante é que vai nos dizer quantos ovos por bolo que a gente vai usar. Então, no caso, essa equação aqui, do E igual a mc ao quadrado, ela nos diz que a massa ela é proporcional à energia de um corpo. Mas essa moeda de troca, o que vai nos dizer a razão numérica, que vai nos deixar calcular,
a energia em função da massa, é a velocidade da luz ao quadrado. E ela também completa as unidades, que eu não falei de unidades aqui, porque vocês vão ter uma aula semana que vem só sobre grandezas e unidades, e daí vocês vão discutir bem mais a fundo isso. Mas, basicamente, por exemplo, isso aqui é energia, então ela tem unidade de energia, que é uma unidade específica para esse tipo de grandeza física, certo? E a massa tem uma unidade de massa, quilogramas, gramas, libras, toneladas. Não é a mesma unidade, mas é uma equação, certo? Então os dois lados têm que ser iguais. E para isso acontecer, eles vão ter que ter as mesmas unidades dos dois lados. Tá? Isso é um particular de equações físicas que não acontece na matemática, geralmente, porque normalmente vocês não usam unidades muito frequentemente assim quando estão resolvendo equações para matemática. Mas para física é importante a gente ter em mente que essas coisas todas têm unidades e que as constantes elas geralmente vão corrigir o que falta para deixar as unidades iguais. Ok. Certo? Alguma dúvida, gente? Não? Ok, então. Tudo certo? Bom, então por hoje a gente vai terminar por aqui. Está tranquilo, ok? Que daí depois do intervalo vocês vão ter um simulado que é mais uma lista de exercícios para vocês fazerem e mandarem os resultados só pra gente ter uma ideia de como vocês estão indo. Já liberaram? Ah, tá. Que bom. Mas vocês façam com calma, tá? Não se desesperem. E eu vejo vocês daqui a 2 semanas, que daí a gente vai começar com a matéria mesmo. E boa noite, então. Liberar um pouquinho mais cedo, vocês fazem um lanche ou alguma coisa. Bom fim de semana pra vocês. Até mais.